Boa tarde a todos, sejam muito bem-vindos, muito bem-vindas. Hoje, então, nós estamos aqui estreando o nosso Jurídico de Botas. Eu fico muito feliz de vocês terem aceitado esse convite para estar conosco hoje. Nosso convidado aqui é o Marcos Rocumura Reis, um advogado bastante conhecido na área do agronegócio, conhece bastante sobre recuperação judicial do produtor rural. Vamos aqui esperar um pouquinho até Marcos entrar. E, enquanto isso, eu gostaria de saber dos presentes aí de onde vocês são. Quando esperamos Marcos chegar, também vou explicar um pouco dessa proposta, né? O que é o Jurídico de Botas. Bom, o Jurídico de Botas, na verdade, é um espaço de conversa, um espaço de prosa, né? Porque essa ideia veio acontecendo aos poucos. Oi, boa tarde. Temos alguém aqui de Cuiabá. Marcos chegando. Já já Marcos entra conosco. Então, como eu ia dizendo, o Jurídico de Botas nasceu de um incômodo, né? Que já vem acontecendo há um tempo, e quando tenho participado de eventos, de mesas de debate. Só um minutinho, vamos colocar o nosso convidado aqui. Boa tarde, Marcos. Tudo bom? Olá, tudo bem? Boa tarde, Marcos, seja muito bem-vindo. Eu estava aqui começando a explicar para o pessoal que vem nos assistir qual que é a proposta, né? Qual que é a proposta do Jurídico de Botas, o que é o Jurídico de Botas. Na verdade, o Jurídico de Botas não é nada muito formal, né? Eu estava dizendo aqui para os presentes que é um espaço de conversa, né, Marcos? É um espaço de diálogo sobre questões jurídicas relacionadas ao agronegócio, e eu estava explicando a eles que já há um tempo, né, depois de uma longa estrada, já advogando nessa área, a gente tem tido esse incômodo, e eu sei que é compartilhado por você, não por menos você está aqui hoje, né, como convidado da estreia, esse incômodo de perceber que muitas vezes nós estamos um tanto distante daquele que é o nosso público, digamos assim, né, do produtor rural, de outros empreendedores do agronegócio. Tantas vezes nós experimentamos falas como o advogado significa problema, né? Então, é justamente essa distância que às vezes acontece entre nós que advogamos no agronegócio e quem poderia, né, se beneficiar do nosso serviço, ou às vezes até precisa, não tem nenhuma opção, mas que esse diálogo fosse mais fácil, mais fluido, né? Mais, que as informações jurídicas sobre o agro se tornassem mais acessíveis a esse público, não só do produtor rural, né? A gente fala do produtor rural muito porque é dentro da porteira, né? É aquilo que mais, talvez seja mais representativo do agro. Mas outros empreendedores também, né? As revendedoras de insumo, os empreendimentos de startups do agro, e tantos aí envolvidos nessa cadeia. Então, esse incômodo eu fui tentando identificar por quê? Porque essa distância. E me pareceu, né, e essa é a aposta e a proposta e a missão dos jurídicos de botas, me pareceu que falta facilitar a comunicação. Então, por isso que para quem chegou a ver os comentários, né, as nossas publicações durante a semana aí sobre esse encontro, por isso que lá está dito, a missão é levar, sem o juridiquês, né, o famoso juridiquês, informações importantes, relevantes, que nem sempre o produtor rural tem que estar necessariamente envolvido num conflito, mas ele também pode estabelecer esse diálogo com a advocacia no agro, e acho que ganhamos nós e ganham eles. Então, é uma proposta de ganha-ganha, de construir uma ponte de comunicação, né, entre o nosso trabalho e o produtor rural e outros empreendedores do agronegócio.
Então, mais uma vez, sejam todos muito bem-vindos. Mais uma vez, muito obrigada, Marcos, por aceitar esse convite. Já vou deixar você se apresentar, né? Mas só para introduzir aqui, como eu ia dizendo, Marcos além de muito competente, né, na área em que atua, na recuperação judicial do produtor rural, eu e o Marcos já dividimos vários palcos, né? É a primeira vez uma live no Insta, mas já fizemos webinars, encontros presenciais e compartilhamos desse incômodo, né? E dessa vontade de chegar mais próximo do campo, efetivamente, para levar o que o direito tem para oferecer de bom, né? Soluções que podem contribuir. E para isso, então, vamos iniciar hoje o Jurídico de Botas. Marcos, te passo a palavra aí para dar um oi para o pessoal. Legal. Bom, Letícia, parabéns. Eu acho que você conseguiu captar bem uma deficiência aí do mercado. A gente discute muito a questão do agronegócio, a questão jurídica, e muito ambientes fechados, muito ambientes com advogados e com pessoas que estão muito afastadas do campo e da realidade do agronegócio. Então, acho que foi fantástica a sua ideia, eu acho que é algo que realmente precisa levar essa discussão jurídica de uma forma simples e as pessoas que atuam no agronegócio. O agronegócio não é só advogado do agronegócio, o agronegócio principalmente é o produtor rural, o agronegócio é quem cuida do campo, é quem faz a produção, é quem cuida da lavoura, é quem vende, enfim, é esse ambiente que nós temos que traduzir as questões jurídicas que muitas vezes ficam nos tribunais e entre os advogados, para fazer essa conexão entre o que é jurídico, o que precisa ser feito no campo, como que é feita a questão jurídica para o financiamento. Então, todos esses detalhes que eu acho que é legal. Então, você disse que é um bate-papo, eu não estou nem com terno e gravata ou camiseta. Exatamente. Eu digo também, Letícia, complementando essa parte preliminar, que advogado do agronegócio não é o advogado da Faria Lima, de terno e gravata, fica discutindo questões do agronegócio, mas sem conhecer o campo, a lavoura da soja, a lavoura do arroz, de todas as indústrias, né, do agronegócio. Então, eu falo que o agronegócio tem que pôr a bota e ir lá para o campo, para o interior, né, falar arrastado e entender como funciona realmente essa imensidão que é o agro brasileiro. Então, por isso que eu acho que parabéns de novo, acho que sensacional a sua ideia, muito interessante e eu acho que vai ser um sucesso o seu programa. Obrigada, Marta. É isso, então, calcemos as botas, né? O jurídico hoje está calçando as botas para cumprir aí essa proposta. E aí eu até peço que quem está aqui com a gente ajude a divulgar, né? Porque se a questão é aumentar e melhorar a comunicação, a gente precisa da divulgação. Então, eu peço para vocês e também depois deem sua opinião, né, do que vocês também gostariam de ouvir aqui. A escolha do tema de hoje, né, com a estreia aqui com o Marcos como nosso convidado, se deve ao fato de que a recuperação judicial do produtor rural, né, tem causado muita discussão, muita polêmica, e o que Marcos vai trazer aqui hoje é tentar explicar nessa linguagem simples da proposta, simples que eu quero dizer, assim, uma linguagem não técnica, né, não da tecnicidade dos tribunais, do Superior Tribunal de Justiça, que tem decisões a esse respeito, para se entender. Mas, Marcos, antes, eu acho que caberia aqui a gente explicar, né, você explicar um pouco assim, o que é estar em recuperação judicial, o que é uma recuperação judicial, antes da gente entrar nesse nó aí da recuperação judicial do produtor rural. Então, expõe um pouco aqui para o pessoal o que é recuperação judicial, porque às vezes é um nome que dá uma impressão ruim, né? Assusta, a empresa entrou em recuperação judicial. O que é isso? Primeiro, a gente usa o jargão RJ, né? Que é a recuperação judicial, e que as pessoas mais novas acostumaram a falar RJ e recuperação judicial. Mas, na verdade, quando você vai querer explicar e começar a falar os detalhes da recuperação judicial, você fala da concordata, né? Quando você fala concordata com uma pessoa mais velha, ela lembra, sabe o que era concordata e como que era concordata. Então, eu falo que a recuperação judicial é uma concordata melhorada, né? E que a lei trouxe inúmeros outros dispositivos legais e que dão suporte à empresa, né? A necessidade de manutenção da empresa, dos funcionários, da economia. Então, é isso que é RJ, que ficou muito em voga, não só do produtor rural, que recentemente tem essa discussão acalorada, mas das empresas, desde a época, principalmente de 2008, da crise, né, que nós tivemos mundialmente em 2008,
E a lei é de 2005. Então, em 2008 começaram as empresas a precisarem pedir essa proteção da justiça, tá? Para a manutenção da própria empresa, manutenção dos empregos, manutenção da circulação, pagamento de impostos, circulação de riquezas. Então, a recuperação judicial é isso, em forma bem simples para o público, é uma proteção que o empresário, em determinada situação econômica, financeira, se sente numa necessidade e fala, eu preciso de alguém para me proteger, para me dar um fôlego, e com esse fôlego eu vou conseguir estabilizar, pagar minhas dívidas, alongar minhas dívidas e continuar com meus empregos, mantendo uma fonte produtiva, mantendo o pagamento dos impostos e fazendo o país continuar crescendo e rodando a economia. Então, assim, de forma bem simples, isso é a recuperação judicial que a gente tanto fala no juridiquês, né? Então, assim, a recuperação judicial, ela não é um calote, né? Não é isso, é o contrário disso, né? A recuperação judicial é um socorro, né? Digamos assim, entre aspas, aquele que está devendo, está com dificuldade para continuar nos seus negócios, mas quer pagar suas dívidas, né? Exatamente. Quer continuar atuando. Porque às vezes eu vejo que, até por essa relação com a antiga concordata, né, entrar em recuperação judicial, às vezes pode passar uma impressão de que a empresa está no fim, ou a empresa vai dar o calote nos seus credores, não vai mais pagar ninguém. E é justamente o contrário, né, Marcos? É justamente uma tentativa de se reerguer, de pagar o que deve. E aí, é claro, de forma negociada, estendida, enfim, porque se a empresa está bem e consegue atuar normalmente, ela não precisaria da recuperação judicial. Isso. Então, eu acho que esse é um primeiro ponto a deixar claro, né? Se o produtor rural, né, que a gente vai entrar nele daqui a pouco, entra em recuperação judicial, não é sinônimo de que ele vai dar um grande calote nos seus credores, né? Muito pelo contrário, ele tem que para honrar as suas dívidas e continuar mantendo os empregos, pagando os impostos, etc. E Marcos, por que na questão do produtor rural, qual que é o imbróglio, qual que é o nó, né? Por que existe polêmica? Porque para as empresas, enfim, está lá a lei prevendo, tem algumas características específicas, regras específicas para pequena empresa ou média, e isso é mais tranquilo, né? Mas quando é o produtor rural, por que a gente estranha? Por que causou estranheza? Porque, enfim, qual é esse ponto aí de discórdia, né? Esse ponto de discórdia sobre a recuperação do produtor rural? Esse tema de recuperação judicial do produtor rural, você escolheu a dedo, né? Bem a questão polêmica e que está tendo várias discussões jurídicas, econômicas, de crédito. Então, é interessante você trazer esse primeiro tema aqui para a gente debater. E todo mundo, acho que quando você ouve a recuperação judicial, aquilo que você falou, uma proteção, um alívio, a tentativa de manutenção da empresa, é muito comum você ver empresas entrando em recuperação judicial. Então, empresa registrada na junta comercial, formalizada, ela tem já, de acordo com a lei, que diz que o empresário e a sociedade empresária podem pedir a recuperação judicial, desde que dentro dos requisitos legais. Então, muito comum se ver as empresas em dificuldades pedirem a recuperação judicial. Quando se discutiu a possibilidade do produtor rural pedir a recuperação judicial, passou a discussão a pessoa física do produtor rural. Então, existia essa diferença de PJ e PF, pessoa jurídica da pessoa física. Então, a pessoa jurídica, acho que todo mundo. Porém, a pessoa física é algo que o debate foi inovador, um debate interessante, porque quando você também traz as pessoas físicas a possibilidade de proteção legal da recuperação judicial, aí o tema começou a pegar nos tribunais, entre os advogados, entre os professores, entre os produtores, enfim. E aí que o ponto que eu posso explicar que é o que foi aí a discussão jurídica, né, do produtor rural na recuperação judicial. Então, digamos, desencadeou essa discussão foi o fato do produtor rural ser pessoa física, pessoa natural e a lei tratar de empresas. Isso, exatamente. De pessoa jurídica. A lei fala, basicamente, empresário e sociedade empresária. E o empresário é a pessoa, ou pessoa jurídica ou física, que tem um registro
na junta comercial. Essa é a regra geral, vamos dizer assim. Então, era muito comum as empresas, as pessoas jurídicas, pedirem recuperação judicial. Na medida que um produtor rural, que o caso inicial foi no caso do Mato Grosso, que, se eu não me engano, foi o caso do Pupim, tá? Então, um produtor rural pediu, em nome próprio de pessoa física, a proteção da lei e pediu a recuperação judicial. E aí começou a discussão. O produtor rural, na pessoa física, quais são os requisitos, quais são os limites que ele pode pedir a recuperação judicial? E aí, Letícia, eu acho legal a gente fazer uma divisão dessa discussão nossa em duas partes, duas diferentes questões importantes. A primeira é a questão jurídica e a segunda é a questão de crédito, econômica. Eu acho que as duas se comunicam, mas eu acho que é legal a gente diferenciar. Então, primeiro a questão jurídica. Vamos para a questão jurídica. Por que a discussão do produtor rural, pessoa física, pedir a recuperação judicial? O primeiro ponto foi a questão de ser empresário. Ele pode exercer atividade na pessoa física de produtor rural, ser empresário, porém considerado pela lei, é um termo jurídico, não regular. E a lei disse que para você pedir a recuperação judicial, você precisa ser um empresário regular. Só te interrompendo um pouquinho, mas o empresário não regular seria, então, o produtor rural, pessoa física, sem o registro na junta comercial? Exatamente. Então, o produtor rural, pessoa física, que a gente diz que aqui, não se registrou. Pessoa física rural, então, produtor rural que tem todas as produções na sua pessoa física, tem um tratamento tributário diferenciado da pessoa física, mas sempre na pessoa física. Então, ele é um empresário, porém, normalmente ele não se registra na junta comercial, porque tem essa possibilidade de ele exercer essa atividade sem registro na junta comercial. Ele faz isso tudo no CPF. Então, de forma bem coloquial... Para traduzir, no CPF. Ótimo, Max, é isso aí. Faz no CPF e faz na pessoa física. Então, quando ele pediu a recuperação judicial, dois pontos principais foram levantados. Primeiro ponto, a necessidade de registro da pessoa física como empresário na junta comercial. Então, ficou unânime, a discussão precisa que o produtor rural, pessoa física, se registre na junta comercial como empresário. E aí a discussão principal foi com base no período de comprovação de exercício da atividade como empresário. A lei diz, e aí para todos, tanto para PF como para PJ, que é preciso comprovar 2 anos, pelo menos 2 anos de atividade empresarial para você pedir a recuperação judicial. Você já tem que estar exercendo a atividade há 2 anos para poder pensar, pretender entrar numa recuperação judicial. Exatamente. Então, assim, esse é um requisito muito importante, os 2 anos para você pedir a recuperação judicial. E aí, na questão do produtor, tá, no CPF, qual que foi o problema? O produtor a maioria não tinha registro na junta comercial e ele queria fazer esse pedido de recuperação judicial. Então, ele fez o registro na junta comercial para ser empresário regular, de acordo com a lei, e ele pediu a recuperação judicial. Aí, o primeiro ponto que se discutiu foi, mas se ele pediu o registro agora na junta comercial, ele não tem 2 anos de atividade regular, então ele não pode pedir a recuperação judicial nesse período até esperar o prazo de 2 anos. Então, a atividade que ele exercia antes, em princípio, não poderia computar, não poderia contar nesse prazo aí dos 2 anos. Então, esse é o primeiro ponto. Então, aí nós temos os dois lados. Tá? Temos juristas, temos juízes, ministros, temos tudo que defende os dois, tem 2 lados da moeda. Ainda tem 2 lados. Ainda tem 2 lados. A matéria não está pacificada. Existe uma tendência, mas não está pacificada. Então, qual que é o lado que defende que o produtor rural precisa ser registrado na junta comercial e depois do registro ele precisa comprovar 2 anos de atividades em registro, durante o registro, né? Então, essa tese, as pessoas que entendem dessa maneira, não admitem que o produtor rural CPF faça o registro na junta e antes dos 2 anos de registro peça recuperação judicial. Isso, para as pessoas que entendem assim, seria como que burlar a norma. Isso. Então, essas pessoas entendem que o produtor rural, que 2 anos atrás, vamos entender que
um produtor rural hoje queira fazer um pedido de recuperação judicial. Então, essa parte que entende que precisa de 2 anos de registro, esse produtor rural só poderia pedir RJ se há 2 anos atrás teve registro na junta comercial. Porque daí ele estaria 2 anos de atividade de empresário registrado na junta. E aí ele teria o direito de pedir a recuperação judicial. Então, essa é a tese. Ao outro lado... Desculpa. Eu só queria, talvez para explicar assim, qual seria o sentido disso? Se ele estava de fato exercendo atividade empresária, estava no campo, estava produzindo, mas não estava registrado. O que é tão importante para essa tese? Não, tem que estar o registro 2 anos. Se ele estava já contraindo essas dívidas e tendo os seus empregados e pagando impostos numa atividade só que sem registro. A grande questão é o seguinte, que a parte que entende dessa posição, quando ele vai qualquer parte, qualquer pessoa física que vai discutir, vai ter uma relação com esse produtor rural, pessoa física, ele está nessa civis. Quando você muda para a atividade de empresário, quando você tem um registro, existem outras obrigações e outras regras. Alô? Marcos, só um minutinho, eu perdi um pouco o seu som. Ele está travando um pouco. Você tem fone? Está de fone? Deu uma travada, né? Não. Voltou. Travou, Deu uma voltou. travada. Mas agora voltou. Mas eu estava falando, essa questão de entender... travou de novo. Está travando de novo, Marcos. Bom, enquanto o Marcos volta aí, vamos esperar ele tentar resolver ali. E se alguém tiver alguma pergunta também, pode colocar aqui, tá? Eu vi que tem uma pergunta da Mariana, já logo mais aí eu passo para o Marcos. Vamos esperar ele tentar entrar aqui. Pois é, esse é o problema. Então, como algumas pessoas entraram depois, enquanto o Marcos tenta resolver, eu vou retomar um pouquinho aqui. A gente está conversando com o Marcos Rucumura Reis sobre a recuperação judicial. Aqui a Cris está comentando que não é justo com aquele que forneceu o crédito mais barato, justamente considerando não poderia entrar com a RJ. Vamos chamar o Marcos de novo aqui, só um minutinho. Pois já existe justamente esses 2 lados aí que o Marcos está colocando, não é, Marcos? A gente teve um comentário aqui de que não seria justo o produtor rural, pessoa física, não poder entrar com a RJ. E qual que é a posição favorável, né? Porque há aqueles que entendem que sim, né? Que o produtor pode entrar com a RJ. E aí, mesmo sem cumprir os 2 anos, como é que é essa discussão? Eu falei a parte de um lado, vamos falar do outro lado agora, né, Letícia? Então, quem entende que pode, diz que, na verdade, o produtor rural que consiga comprovar que ele já exerce essa atividade por 2 anos, independente do registro, tá? Ele é um empresário. Existe um artigo específico no Código Civil que diz que o empresário rural ele pode comprovar e mostrar que ele tem essas atividades através de documentos fiscais, que é aquilo que eu disse, o CPF do produtor rural. Então, através de declarações fiscais, ele demonstra que ele tem uma atividade rural há mais de 2 anos. Então, a parte que entende que é possível diz, pouco importa a data que o produtor rural faz o registro na junta comercial. Ele pode fazer um dia antes de pedir a recuperação judicial. Então, essa parte das pessoas que entendem pela viabilidade da recuperação judicial do produtor rural antes dos 2 anos de registro. Então, ela fala, pouco importa, você faz o registro,
Se você comprovar com os seus documentos fiscais que você estava 2 anos praticando atividade rural de forma organizada, você tem sim o seu direito a pedir a recuperação judicial. E então são esses dois lados. E já entrando na pergunta da Cris, tá? A Cris, mandando um abraço para a Cris é uma amiga, uma advogada também que eu conheço há muitos anos. Nós fizemos uma recuperação judicial juntos na Que bom. usina, tá? Só que era pessoa jurídica, não era produtor rural, não existia essa discussão que nós estamos tendo agora. Era já uma RJ do agronegócio, mas outra conversa, né? Porque é uma empresa PJ, CNPJ, né? Para colocar aí no mesmo. Nem existia essa discussão do produtor rural, então era assim, era completamente fora. Mas respondendo a questão dela, ela tem razão no sentido de que quando os fundos, os bancos, ou as trades, ou as partes relacionadas como um todo no agronegócio negociam com a pessoa física, existem benefícios que são dados também à pessoa física por ter o tratamento direto à pessoa física. Então, existe uma posição das pessoas que vão contratar, vão fazer contratos de entrega de produto, ou antecipação de produto, ou antecipação de fertilizantes, operações de barter, ou operações de financiamento. É um tratamento diferenciado quando você trata com a pessoa física. Tá? Então, tem esses benefícios. E ninguém esperava que essa discussão jurídica da pessoa física fosse levada e possibilitada pela Justiça do Tribunal de Brasília, do STJ, a viabilizar a recuperação judicial do produtor rural. Então, essa é a grande polêmica que existiu e existe ainda na questão da RJ do produtor rural. Entendi. Eu acho que isso vai aí ao encontro da pergunta que está sendo feita pela Ponto Rural. A Ponto Rural, Marcos, é uma revenda de insumos, de defensivos aqui da região norte, aqui de Londrina, e tem outras filiais aqui pela região norte do Paraná. Então, a pergunta deles é: qual a visão de vocês sobre a segurança jurídica para quem comercializa produtos agrícolas, né? Então, acho que é bem isso, quem comercializa comercializa com o CPF, a pessoa física, tem uma política, e quando o negócio é com uma pessoa jurídica é outra, e eu acho que isso aí que o pessoal das revendas talvez se preocupe, né? Qual que é exatamente. Então, quando você não existia essa discussão de possibilidade da recuperação judicial do produtor rural. Então, todas as revendas, todas as tradings, todas as pessoas que faziam essa negociação e fazem ainda, nunca consideraram nos seus contratos a possibilidade de recuperação judicial do produtor rural. Então, não existia uma análise de crédito falando que ok, mas e se o produtor rural entrar em recuperação? Não existia isso. Ninguém se aventava, nunca se falava da possibilidade da recuperação judicial do produtor rural. Então mudou completamente. Hoje, nós vamos entrar depois, mais para frente, naquele crédito da economia. Hoje mudou a análise. Hoje, depois de alguns anos dessa discussão que já chegou no STJ, tá? Então vai ter uma análise de crédito diferente. E aí, eu já te pergunto, então, diante disso aqui que foi colocado na pergunta, do que vocês expõem, o que é que muda nessa análise de crédito? O crédito fica mais caro, é isso? Quando vai se conceder, pensando na possibilidade de uma recuperação judicial adiante, as taxas são maiores. Então, é isso que acontece? Acaba que o crédito fica mais caro? Porque eu tenho visto que as críticas à admissão dessa recuperação judicial, se aceitar a recuperação judicial, é justamente o aumento do custo do crédito para o produtor, né? Exatamente. Como é que fica isso? E aí a situação ficou um pouco mais dramática, no sentido de que, por um lado, é bom porque aquilo que nós sempre discutimos na arbitragem, né, com relação à arbitragem, é importante ter uma definição. Bom, acho que o Marcos está travando de novo. Voltou, Marcos? Está travando um pouquinho ainda. Eu voltei de você. Voltei. Vai voltando, vai voltando. Então, de fato, né? A pergunta é muito pertinente, porque quando se lida com uma análise de risco, todo mundo que concede crédito se coloca no custo aí, né, da transação, de dar esse crédito para o produtor rural, e é por isso que muitos criticam, que não deveria ser admitida a recuperação judicial. Então, se por um lado tem essa opinião, que eu acho que foi a da crise aqui, que não é justo não poder entrar a pessoa física, por outro lado, né, quem está do outro lado
aí do jogo, desse comércio, pensa justamente que se a recuperação judicial for possível, então vai ter que cobrar mais caro pelos financiamentos. E aí, qual seria o melhor caminho, né? Você consegue fazer essa avaliação, Marcos? O que seria melhor, que rumo seria melhor tomarmos no Brasil? Acho que o Marcos vai ter que entrar de novo. O que é que vocês pensam? Compensa, ou aumentar o custo do crédito, mas sabendo que o produtor, se pudesse, pode contar com esse plano de recuperação judicial? Um pouquinho, chamar Marcos de novo aqui. Marcos já está entrando. Me parece que o mais importante de tudo, não é a definição, no sentido de como foi falado aqui, de segurança jurídica, né? Acho que o maior problema não é nem se é possível a recuperação judicial do produtor rural, se não é possível a recuperação judicial do produtor rural, mas a gente não ter certeza, ficar nessas decisões, que ora é isso, ora é aquilo, né? Eu acho que essa instabilidade, essa insegurança é que faz muito mal, porque nem produtor rural, né, e nem os financiadores, as revendas, as cooperativas, enfim, sabem direito onde estão pisando, e aí isso prejudica muito as relações, os negócios do próprio produtor rural, né? Isso que eu, na minha opinião, sem entrar nessa tomar partido de um lado ou outro, e na minha opinião, aqui tentando chamar Marcos de novo, eu acho que essa insegurança, Marcos, enquanto você estava aí, fora o que eu estava dizendo, assim, que pediram a nossa opinião sobre, né, essa instabilidade. E depois, você que tem aí essa experiência na recuperação pode dizer melhor, mas a mim parece que o pior de tudo não é nem se pode ou não pode, mas é essa indefinição dos nossos tribunais, né? Exatamente, é o que eu estava te falando, Letícia. Precisa ter uma solução. Se vai conceder ou se não vai conceder, essa discussão jurídica precisa ter um fim. Para acabar com essa insegurança jurídica, precisa ter segurança jurídica. Então, hoje, o que aconteceu? Os tribunais de segunda instância, começaram a negar em alguns a possibilidade da recuperação judicial do produtor rural que não tinha registro há 2 anos. E no Mato Grosso, que vários produtores estão localizados no Mato Grosso, tem sua sede no Mato Grosso, o tribunal, no começo, sinalizou muito no sentido de que não era possível pedir a recuperação judicial do produtor rural sem 2 anos no mínimo de registro. E foi consolidando essa jurisprudência. Ao ponto em que, quando o recurso foi a Brasília, ao STJ, em uma decisão, vamos dizer, recente, houve uma mudança de entendimento, houve uma decisão. Acho que a decisão foi do final do ano passado, não? Se não me engano, foi recente. Em novembro de 19, se não me engano. E que por 3-2, então tiveram 5 votos, 5 pessoas julgando, 5 ministros, 3-2, então foi apertado. E entender que realmente não precisa os 2 anos de registro. Você precisa comprovar, sim, os 2 anos de atividade empresarial rural. Porém, o registro pode ser feito antes do pedido. Então, essa foi a decisão que chegou no STJ e foi 3-2. Mas não é uma decisão vinculante. Sabe o que eu acho, Marcos? Justamente voltando à ideia inicial aí de aproximar com o produtor essa conversa, eu acho que é muito difícil para o produtor entender isso, né? Sim. Como é que ou mesmo para quem vende para o produtor, para quem fornece crédito, insumo, etc. Precisa registrar? Não precisa? Por que é tão difícil saber isso, né? Eu acho que isso que é o que angustia o produtor, né? Tem uma decisão da semana passada, se eu não me engano, no Mato Grosso, negando ao produtor rural a RJ, com base em que não tinha 2 anos de registro. Então, você falando a linguagem, sentando com o produtor, ele pergunta, e aí, eu quero entrar com o RJ, não tenho registro, qual que é o advogado? Posso ou não posso? Não sei. E depende.
Porque A mesmo difícil situação do advogado, né? muito difícil a situação, porque aquilo que eu te falei vai depender do Estado. Então, Mato Grosso tem decisões, e ainda várias decisões do tribunal, que diz que não pode sem o registro. São Paulo diz que pode sem o registro. Tem uma decisão que consolidou no STJ dizendo que não precisa do registro de 2 anos, mas pode ser mudada. Então, se o produtor senta, a gente sabe como funciona, né, Letícia? A gente vai lá para o campo, senta, toma um cafezinho, come lá um pão de queijo, come a comida local, uma delícia, e ele fala, e aí, doutor, mas pode ou não pode? Faço ou não faço? Então, é uma dificuldade, não só jurídica, e a gente acaba também virando um pouco mais a relação com os produtores, a gente fica um pouco dentro da família, e a questão não é só jurídica, a questão nós temos que perguntar para ele, mas e o crédito? Como que está a questão do crédito? Porque isso tem um impacto financeiro na análise de captação de recursos. Então, a gente tem que entender também que assim, peraí, não é só jurídico, não é só jurídico, é financeiro também. Porque tem essa questão no mercado financeiro de crédito que, recuperação judicial, cuidado. A gente sabe que não é isso, mas tem essa pecha, né, de problema. Tem, é o que eu disse no começo, né? A recuperação judicial procura vista, esses daí já, às vezes é uma espécie de estigma, né? Ela justamente é para evitar a falência, mas já se olha para aquele produtor, para aquela empresa e quebrou, né? E, na verdade não é isso, mas muitas vezes para a relação dos negócios dele, tudo, ele passa a ser visto com alguém que está quebrando, está acabando. Né? Eu acho super legítimo você, dentro de um requisito legal ou dentro de um entendimento, que precisa ter um fim, precisa ter uma certeza, o produtor pedir a recuperação judicial em caso de necessidade, em caso que ele demonstre efetivamente que ele está passando por um problema. Agora nós temos que entrar também em umas questões delicadas. Por que hoje nós temos esse problema de recuperação judicial, entendimento de que é calote e se não é calote? Porque nós temos maus exemplos, poucos maus exemplos. E isso nós temos que evitar e levar para o judiciário e também para os outros produtores que falar, nós não podemos deixar o mau exemplo contaminar pessoas que são honestas, pessoas que fazem a coisa correta e que precisam dessa proteção legal para manter a atividade produtiva. Então, vou te dar E aí eu acho, Marcos, desculpa te interromper, mas que entra o nosso papel novamente, nesse diálogo com o produtor, de dizer também para o cliente que, olha, não dá para fazer isso, né? Não é para isso que serve a recuperação judicial. Que você vai ter que tomar outras medidas, renegociar suas dívidas de uma outra forma. E aí eu vou te dar alguns exemplos que isso não pode jamais acontecer e nós advogados e produtores, todos do agronegócio, temos que combater. Uma recuperação judicial de uma família que tem um patrimônio de 500 milhões, vamos dar um número, ela tem problemas de 100 milhões. Ela tem como, de uma forma, sentar, reestruturar e fazer aí a liquidação. Aí ela vai lá, pede a recuperação judicial e tenta resolver um problema, sendo que ela poderia resolver sem a recuperação judicial. Então, ela usa um remédio que a lei te dá, né? A lei te oferece esse remédio, sendo que ela não precisava do remédio. Então, isso causa um problema. Isso cheira o calote. Desestabiliza o todo, né? Isso cheira o problema do calote, cheira a questão, mas esse cara pedindo recuperação judicial, ele anda de jato, anda de... E pediu recuperação judicial, ele tem uma fazenda que uma fazenda pagaria a recuperação judicial dele. Mas ele era o prefeito da cidade. Então, assim, esses problemas que nós temos que evitar e combater. Isso o judiciário e os próprios produtores têm que combater. Porque as pessoas honestas não podem se prejudicar por pessoas desonestas, que é a minoria. Essas pessoas, elas acabam sendo a minoria, e nós temos que combater essa minoria que não é honesta para não prejudicar a legislação e não prejudicar esse remédio legal e necessário para muitos produtores. E não prejudicar o crédito rural, né, Marcos? Também. Porque é o impacto no sistema todo de concessão de crédito rural, né? Então, eu acho que, de fato, os advogados do agro têm um papel importante em mostrar para o produtor que há um critério rigoroso, né, que recuperação judicial não é a salvação quando as coisas estão, naquele momento não estão indo bem. Às vezes uma crise financeira pode ser gerida de uma outra forma, e sem causar uma desestruturação toda. E aí eu acho que nós temos muito a contribuir, né? Temos até um dever, né, Marcos, de atuar nesse sentido. E a lei, olha só, Letícia, que interessante,
que agora começaram os casos sobre recuperação extrajudicial. Tá? A lei prevê a recuperação extrajudicial, sem a necessidade do judiciário estar presente em toda a negociação. E poucas pessoas utilizavam dessa possibilidade jurídica. Então, hoje, nós conseguimos ver alguns casos, e eu acho que assim, a lei deu outra ferramenta. A lei deu a ferramenta das partes, sem a necessidade da justiça, chegarem num acordo, criarem uma recuperação extrajudicial e só pedir homologação para o juiz. Então, precisamos utilizar essa ferramenta. Existem N alternativas para você renegociar. O remédio da recuperação judicial precisa ser bem pensado. Não pode ser, acontecer algum probleminha com a pede de recuperação judicial. Não pode ser assim. E você já antecipou até a pergunta que eu ia te fazer, que era justamente sobre a recuperação extrajudicial. Então, o produtor rural também poderia recorrer a uma recuperação extrajudicial, né? Sim, sim. E que você faz a sua negociação, você sente credores e faz aí, dentro da maioria dos requisitos legais também, faz a sua negociação, faz um alongamento do prazo, pede um pouco aí de deságio, né, do abatimento, tudo dentro de um razoável. E hoje, acho que todo mundo já entende a necessidade da crise econômica, a necessidade que todos precisam. Então, assim, eu acho que hoje o entendimento e a facilidade de você sentar com todo mundo e tentar resolver vai naquele sentido da trazer a mediação, né, para dentro dessas casos, para você tentar resolver sem ter que ir para o litígio. Eu acho que o litígio tem que ser evitado, o litígio tem que ser a última ferramenta. Vou além. Quem provoca o litígio, vamos falar do lado do. Ele está travando um pouquinho de novo. Então, aproveitando aí o gancho que o Marcos colocou, só o Marcos estava colocando aqui que a negociação de contratos. É claro que o setor do agronegócio não foi todo negativamente impactado pela pandemia. Alguns setores foram, outros estão muito bem, né? Então, a gente tem que sempre pensar que o produtor está em dificuldade, por exemplo, ele está lá, planta cana, o cultivo dele é cana, né? É o produtor que vai estar em dificuldade, provavelmente, e aí até que os credores teriam, pela boa-fé, o dever de negociar. Eu já tenho visto muita posição defendendo um dever de renegociação diante da boa-fé, que é o que sustenta os contratos, né, Marcos? E discussões sobre o direito ou o dever de negociar, né? Existem livros já falando do dever de negociar. E eu acho que hoje o judiciário entende que a pessoa que quer abusar do seu direito, o judiciário não tem dado às pessoas, não tem dado defesa, o direito a essas pessoas que abusam do direito de ser um credor muito poderoso. A discussão é o dever de negociar. As partes devem negociar, sentar e tentar chegar num acordo para preservar. Marcos, a gente, como você se sabe, né, a gente tem no máximo uma hora aqui para encerrar a live, e como já estamos caminhando aí para o quarto final, eu vou tentar passar para o Marcos algumas outras perguntas. Aqui a gente tem uma pergunta da Mariana Estela, Marcos. Você já voltou? Tá me ouvindo? Tá me ouvindo bem? Estou te ouvindo, mas Vamos ver se a gente consegue responder essas duas perguntas aqui. A da Mariana é para você, na sua opinião, as empresas ou produtores que lançam mão da RJ estão conseguindo de fato se restabelecer? Conseguiu ouvir? Consegue entrar num processo de RJ, se ele está conseguindo se restabelecer. Se tem dado resultado positivo mesmo. hoje, atualmente, como eu te disse, os casos. Acho que a conexão está ruim. Mas eu vou, enquanto... Marcos, acho que você vai ter que entrar de novo para fazer o encerramento. Ou voltou? Eu estava aqui adiantando para responder a pergunta da Luciana Capes.
Ela está pedindo para repetir os fundamentos de quem defende os 2 anos de atividades desenvolvidas com registro. O que acontece é o seguinte, Luciana, como a lei prevê, é um jeito de se ler a lei mais restritivo, exatamente o que está ali na lei. A lei prevê que para qualquer empresário, para qualquer um que quiser ter atividade empresária, tem que ter 2 anos da atividade formal, tá? Então, com os devidos registros. Então, é por isso que dizer que o produtor rural também precisaria estar com 2 anos registrado é seguir mais rigorosamente, né? O que a gente chama de interpretação, de modo mais restritivo da lei. E a outra corrente, né, que tem sido aceita em algumas decisões, é a de que se ele comprova que exercia atividade mesmo sem o registro, né, então há digamos, um jeito de ler a lei, uma interpretação mais ampla, né? Então esse produtor estaria também autorizado a pedir, mesmo sem 2 anos de registro. Ele registrou hoje, provou que faz 2 anos que ele exerce atividade, ele pode pedir. Estava aqui respondendo uma outra pergunta que pediram para repetir uma explicação, tá? E acho que vamos aí então voltar, ver se você consegue responder a pergunta da Mariana. Ela quer saber se está resolvendo, no fim das contas é isso. O produtor rural pediu RJ, conseguiu. Ele está conseguindo se restabelecer com esse mecanismo? Não, está tendo uma dificuldade enorme, porque criou-se essa situação de que alguns produtores que não estão sendo honestos e estão entrando com recuperação judicial para tentar tirar vantagem. Então, isso generalizou de uma certa forma e criou um primeiro impacto negativo. Então, hoje o impacto ainda está um pouco negativo, começando a mudar no sentido de que as pessoas que realmente precisam da recuperação judicial, elas estão chamando os credores, sentando na mesa e falando, eu vou precisar da recuperação judicial, vamos tentar de uma forma conjunta. E não estou seguindo o que aquela pessoa XYZ fez, que são coisas erradas. Então, acho que hoje a situação começa a modificar um pouco. Mas eu tenho que ser sincero que eu tenho visto que poucas empresas estão conseguindo, poucos produtores rurais, né, estão conseguindo de uma forma tranquila atravessar esse mar revolto aí da recuperação judicial do produtor rural. O tema ainda é muito acalorado, as discussões são enormes e aí envolve a segunda parte que eu te disse, que é financeira e econômica. Ainda tem essa questão de que se entrar com recuperação judicial o produtor, existe uma contração do crédito, existe um problema econômico-financeiro. Que por isso que eu digo de novo, Letícia, a importância de sentar e falar, não é só jurídico, vamos analisar um todo. Porque a questão vai emplacar também e trombar na questão econômica-financeira. Ao que me parece, Marcos, o que você expôs, primeiro a gente precisa trabalhar para ver se consegue uma decisão, uma postura, né, dos nossos juízes e tribunais mais no mesmo sentido, né? Para não ficar usando muito juridiquês aqui, é preciso que a gente possa dizer, tanto para os que negociam com o produtor como para o produtor, se ele pode ou não entrar em recuperação judicial. Eu acho que esse é um ponto assim que não depende só de nós, depende do Poder Judiciário, mas é fundamental para isso funcionar bem. E eu acho que o segundo ponto... Desculpa, pode falar. Não, desculpa te cortar. A tendência que a gente tem discutido é que vai manter a possibilidade do produtor rural pedir recuperação judicial com registro rápido e sem ter os 2 anos de registro. Essa é a tendência, tá? Você acha que essa é a tendência? Então, eu acho que a partir de atualmente as pessoas já renegociam ou já concedem crédito ou já trocam produtos nas operações de troca, já analisando a questão da possibilidade do produtor rural, pessoa física, pedir recuperação judicial. Hoje já é uma realidade isso daí. Eu também penso, o que eu percebo assim, na verdade, quem está negociando com o produtor, a própria instabilidade, embora não esteja definido, já está incluindo isso no risco, né? Já está, então, quer dizer, isso já está no custo do dinheiro aí, já está sendo repassado. E eu acho que outro terceiro, já me perdi aqui, ponto, mas é também o nosso trabalho de sentar com o produtor e conversar e orientar muito bem, né? Para não entrar, digamos, abusivamente num pedido de recuperação judicial,
pensar na alternativa da recuperação extrajudicial. E aí eu volto a essa questão da proposta aqui, desse diálogo com os produtores e com os empreendedores do agro. Muitas vezes são soluções que não são conhecidas, né? E que a gente, construindo essa ponte aí de comunicação, essa ponte de diálogo maior, podemos pensar em soluções de resolver disputa, de resolver crises, que o produtor às vezes ainda não pensou nisso, não conhece, nem sabe que teria essa possibilidade, né? Então, eu espero aqui que esses nossos bate-papos aqui, esse só o primeiro, contribuam nesse sentido, né? Para aproximar toda essa advocacia do agro, que temos tantos bons profissionais, dos produtores rurais, dos investidores, dos empreendedores. Acho que conhecendo melhor o que a gente faz, né? Tirando aquela encastelamento do advogado, a gente pode ajudar mais também, né? O agro é isso, né, Letícia? O agro, ele é essa relação pessoal, essa é ir na fazenda, é conversar. O agro não é formal, o agro não pode ficar dependente de justiça, de decisões que demoram anos. O agro é o fio do bigode, que se fala até hoje nas fazendas, vamos fazer no fio de bigode. Então, assim, o fio do bigode hoje já tem que ser traduzido de uma forma mais moderna. Mas o fio do bigode traduzido por um bom advogado, por uma boa pessoa, negociador, sabendo que o litígio é a última etapa que tem que se procurar, é importante. Então, não existe mais aquele produtor rural que não tem assessoria. Eles sabem muito mais do que os advogados. Chamam os advogados, já negociam. Então, assim, não tem como você evitar essa discussão e essa negociação e essa tentativa de mediação, de acerto entre todas as partes. Ninguém ganha quando um briga e o sistema precisa estar rodando, o sistema precisa estar bem, o sistema precisa ter... E o sistema precisa expelir pessoas erradas, as pessoas que fazem coisas erradas. Essas precisam ser expelidas pelo próprio sistema. E a gente sabe que no agro é assim, a gente sabe que no agro se fala de quem deu problema. Então vai ser o mesmo para a recuperação judicial. Essas pessoas que estão usando a recuperação de forma errada, elas vão ser expelidas e vão ser entendidas pelo próprio agronegócio para falar, essa pessoa é uma pessoa que eu tenho que tomar cuidado e não posso fazer negócio. Não posso negociar, exatamente. Marcos, como a gente tem aí ainda alguns minutos, mas eu acho que se você quiser fazer as suas últimas considerações, o que você acha ainda importante mencionar para posicionar o produtor aí, o que mais ele precisaria muito saber sobre a recuperação judicial, a gente tem aí menos de 10 minutos para encerrar e para eu e você nos despedirmos aqui. Tá, eu acho que eu queria comentar, Letícia, uma questão atual que tem a ver com a recuperação judicial e o produtor rural, que é a nova lei do agro. O agro, de novo, aquela questão de uns falam que é a lei dos bancos, outros falam que não, que isso pode ajudar os produtores rurais. Eu acho que é bom para os dois lados. Eu acho que, ao ponto que traz garantias jurídicas importantes para a financia, também traz garantias jurídicas importantes e instrumentos para o produtor rural negociar bem. Então, o produtor rural bem assessorado vai saber negociar bem e tem instrumentos para negociar bem qualquer contrato de operação financeira, de troca, enfim. Então, hoje nós temos ferramentas inúmeras para o produtor rural sentar com qualquer pessoa, qualquer parceiro e saber negociar bem utilizando os instrumentos existentes e o da nova lei do agro, que era a MP do agro, né, que foi convertida em lei em abril, se não me engano, em agora 2020, e já está em vigência. Então, assim, o que eu digo existem formas jurídicas... Cortou. Está travando de novo. Mas o que o Marcos estava mencionando é da lei que agora entrou em vigor e... Voltou, Marcos? Voltou? Travou. Então, você estava falando aí da lei do agro, né? E de como a gente... eu tenho visto muita discussão de coisas boas e ruins, obviamente, como toda lei que sai. E é isso, né? Trouxe coisas boas para os dois lados, saber e estar bem orientado para usar, né? Usar isso na negociação do crédito rural, né? Exatamente. Os produtores têm ótimas ferramentas para negociar
Então, nós estamos num momento muito mais de renegociação. Eu acho que é um momento de crise econômica, devido à pandemia, é um momento de renegociação e utilizar os instrumentos favoráveis ao produtor rural, favoráveis a todos que atuam no agronegócio, para renegociar bem. Certo. Marcos, eu vou encaminhando aqui para as nossas despedidas. Se quiser dar um tchau para o pessoal. Já avisando que na próxima quinta nós temos a próxima live do Jurídico de Botas. Como é uma estreia, é claro que a gente ainda está experimentando, está testando, e temos marcado para a próxima quinta no mesmo horário, 17h17, o próximo bate-papo. Antes de passar para o Marcos se despedir, só deixem aí já agendado. Ajude-nos a divulgar esse projeto com direct, comentários, WhatsApp, convidando todo mundo que pode se interessar por esse bate-papo para participar. Semana que vem, Marcos, a gente vai conversar um pouco sobre meio ambiente na fazenda, né? É tudo aquilo que todo produtor rural deve conhecer e deve saber sobre as questões ambientais, tá? A Mara Rodrigues vem conversar. E aí, semana que vem é Agromulher. Eu e Mara aqui batendo um papo. Quer se despedir, Marcos? Letícia, te parabenizar. Infelizmente está travando de novo. Cortou. Acho que eu vou deixar, então, eu aqui os meus agradecimentos. Marcos, que está lá em Miami, não é? Cuidem-se, cuide-se, Marcos. Marcos, muito, muito, muito obrigado. Sabe que uma estreia sempre é um friozinho na barriga, é um medinho de dar o pontapé inicial, mas eu acho que agora está começado e vamos investir nesse projeto. Eu te agradeço enormemente por ter participado dessa estreia, tá? Assim como agradeço todos que vieram também prestigiar esse nosso primeiro bate-papo do Jurídico de Botas. Como eu disse, eu espero que tenham gostado, mas eu também quero saber o que foi bom, o que não foi, assuntos que vocês queiram ver aqui, tá bom? E então, até semana que vem. Tchau, Marcos. Obrigada, tchau. Bom final de semana a todos. Aqui em Londrina amanhã é feriado, bom feriado para quem é de Londrina. Até semana que vem.